Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, que todos nós possamos ter um excelente dia com a paz de Jesus. É com muito carinho que estamos aqui iniciando mais uma reflexão do nosso Evangelho Diário, este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona para todos nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós iremos dar sequência à nossa reflexão de ontem. Lembremos que a reflexão de ontem, a de número 321, ela foi dedicada ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao item 4 deste capítulo, que é a passagem A Parábola do Semeador. Com isso, ontem a nossa reflexão ela foi dedicada a gente estar ali nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, refletindo um pouco mais sobre o que a parábola do semeador vem a nos ensinar. E ontem nós focamos em esclarecer sobre alguns terrenos que a parábola traz para nós. Só para a gente rememorar, Jesus nos conta através dessa história que um homem saiu para semear. E neste percurso que ele estava semeando, ele passou por diversos terrenos, onde em cada terreno caiu um pouco de suas sementes. Então, o primeiro terreno era um terreno endurecido, um terreno pisoteado, onde quando as primeiras sementes caíram ali, os pássaros vieram logo e a arrebataram. Depois ele passou para um terreno de pedras, onde algumas sementes que também caíram começaram até a florescer. Mas como as pedras, aquele terreno era muito revirado, não foi permitido que essas sementes criassem raízes. Então logo elas secaram. Depois vem o terceiro terreno, que nós também refletimos sobre ele ontem, que é o terreno de espinhos, que os espinhos vão e sufocam aquelas sementes e não permitem que elas floresçam. Ontem a nossa reflexão foi focada nessas etapas, observando um pouco mais sobre o primeiro, sobre o segundo e sobre o terceiro terreno. E o que o simbolismo de cada terreno pode trazer de ensinamento para todos nós. E hoje nós vamos focar aqui no último terreno, que é depois que o semeador passa pelo terreno dos espinhos, ele chega na terra boa, na terra fértil. E despejando ali, cultivando as sementes naquela terra que já estava mais preparada, as sementes renderam ali 100 por 1, 60 e 30. Então vejamos que mesmo o semeador, cultivando as sementes na terra fértil, na terra boa, elas tiveram quantidades diferentes de frutos, formas diferentes de florescer. Em uma parte do terreno foi 100 por 1, em outra parte aquelas sementes floresceram 60 e em outra parte floresceram 30. 3 etapas, 3 formas diferentes ali de colheita. E hoje o nosso foco aqui é a gente compreender esse último terreno, o terreno fértil, o terreno da terra boa. E lembremos que ontem também, assim como hoje, nós teremos o apoio da obra que vai nos ajudar aqui a compreender um pouco mais sobre essa parábola, a obra que se chama Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. Esta grande obra, gente, ela traz para nós algumas parábolas do Cristo e vem trazendo comentários, um ponto de vista sobre elas, uma compreensão à luz da doutrina espírita. E o comentário aqui da nossa parábola que vai nos inspirar, que vai nos apoiar, é o comentário do querido Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante espírita que vem muito nos inspirando e nos auxiliando com suas belas palavras dentro da doutrina espírita. Então vejamos que Haroldo, ele vai fazer uma reflexão sobre essa parábola do semeador e quando ele chega ali para analisar, para compartilhar conosco um ponto de vista sobre esse último terreno, o da terra boa, ele vai destacar o seguinte para nós. Eu vou ler aqui para a gente acompanhar. Vejamos o que Haroldo nos diz.
Observa-se que, mesmo no plantio, em que tudo deu certo, há graus de produtividade. Ou seja, olha só o que Haroldo nos diz. Por mais que ele, o semeador, chegou na terra boa, na terra fértil, onde tudo estava certo para ser cultivado, ainda teve graus de produtividade. Em um momento rendeu 100, em outro 60 e em outro 30. E Haroldo continua dizendo: ainda que consigamos nos fazer terra boa, não devemos alimentar a pretensão de, em breve processo íntimo de cultivo e germinação, produzir como Sheila ou como Bezerra de Menezes, pois há uma gradação de produtividade. Com isso, nosso querido Haroldo, ele vem e nos esclarece que esse processo de iluminação interior, esse processo de evolução do nosso espírito, depuração do nosso espírito, ele acontece em etapas. Que não adianta a gente começar a semear hoje e achar que amanhã já estaremos colhendo, fazendo uma colheita farta. Então ele vem e até traz um exemplo para nós, um exemplo muito interessante. Ele traz o exemplo da querida benfeitora Sheila e do querido benfeitor Bezerra de Menezes. Dois grandes espíritos que produzem aí muito na seara de Jesus, na seara do bem. Contudo, vejamos que essa evolução moral que eles alcançaram, esse grau de produtividade no bem que eles estão aí semeando, é resultado de muitos séculos já, de muitas vidas já, se dedicando a preparar a terra do coração deles. Então vejamos que eles já estão há muitos e muitos anos, vidas, séculos, preparando o terreno do coração deles. Então vejamos que, assim como eles, nós temos Eurípides Barçanufo, nós temos o querido benfeitor Emmanuel, nós temos André Luiz e muitos outros espíritos que já estão há muitos e muitos anos preparando o terreno do coração deles. E com isso eles já vêm obrando no bem, nos mostrando os frutos, compartilhando conosco de todo esse esforço que eles tiveram e ainda tem nesse trabalho. Então, Haroldo nos atenta para isso, que para nós não nos compararmos, não pensar que estamos hoje iniciando a nossa preparação da terra, iniciando nessa vida, ou em poucas vidas já essa preparação da terra, e que já teremos uma colheita tal como esses espíritos evoluídos. Porque tudo tem seu tempo. Então, às vezes, a gente vê Bezerra de Menezes já está fazendo uma colheita aí de 100 por 1. Mas nós que estamos começando, estamos plantando também, mas a gente vai ter uma colheita pequenina, 30. Igual a parábola traz, uma colheita de 30 ali, referente ao 30, porque estamos iniciando ainda o preparo da nossa terra. E isso é interessante porque Jesus, ao trazer esse simbolismo para nós dos graus de produtividade, ele nos esclarece que tudo tem seu tempo. E Cristo jamais nos cobrou, e muito menos lá dos apóstolos que a gente vê isso, um grau de perfeição imediata. Um grau de produtividade alta já, assim que se iniciar no bem, assim que começar a preparar a terra, Jesus jamais cobrou um grau de produtividade alto, um grau de perfeição. Ele sabia que tudo teria seu tempo, porque tudo na natureza tem o seu tempo de germinar, de florescer, de progredir e de evoluir. Assim como a doutrina espírita, quando ela vem nos explicando sobre os graus de evolução moral, os graus de evolução espiritual, e sobretudo a gente vê isso lá na grande obra O Livro dos Espíritos, quando a doutrina espírita vem nos explicando sobre esses graus, e quando chega lá naquele grau do ser angelical, da pureza, por mais que a doutrina espírita nos explique esses graus de evolução, ela jamais nos cobrou ter esse grau de evolução assim que a gente conhecesse o Espiritismo, assim que a gente adentrasse e mergulhasse nas águas da doutrina espírita.
Ela nos explica. E justamente nos explica os graus de evolução para a gente compreender que é etapas. Que a gente não vai adentrar no Espiritismo hoje, mergulhar nessa doutrina tão reveladora que é o Espiritismo, e amanhã já nos tornaremos um ser angelical. Ou que já sairemos dessa existência um ser angelical. Não é assim. Isso nos mostra para a gente ter humildade, para a gente ter, como Haroldo diz, para a gente não ter pretensão de achar que começando agora o cultivo no bem, nós já estaremos produzindo tal como grandes almas ou espíritos que já estão há tanto tempo se preparando no caminho do bem. Por isso nós temos que ter humildade, paciência, calma com o nosso processo de evolução. Tudo tem seu tempo, tudo tem suas etapas, e toda conquista edificante da alma, ela leva tempo. Toda conquista edificante da alma, toda conquista verdadeira da alma, das boas virtudes, leva tempo. Porque uma construção fortalecida, ela não se ergue do dia para a noite. Leva um tempo, tem o seu processo, tem as suas etapas. Então a nossa passagem de hoje, assim como esse comentário do querido Haroldo sobre esse último terreno, que é o da terra boa, ele vem nos explicar que todos nós podemos já começar a produzir na terra boa, todos nós já podemos começar a cultivar o bem dentro de nós, mas tenhamos humildade de reconhecer que sempre precisamos aprender e que nós não iremos já produzir ou colher tal como grandes espíritos, grandes almas que já vêm se preparando há tempo para essa jornada, para esse serviço muitas vezes no bem. Então isso nos traz um pouquinho de realidade sobre o nosso interior, paciência com o nosso processo, ainda tropeçaremos, ainda falharemos, ainda teremos pensamentos equivocados. O importante é a gente manter persistência no caminho do bem, continuar trabalhando a nossa terra do coração, continuar esforçando para que ela se torne cada vez mais fértil, porque cada vez mais fértil, mais a gente consegue semear os ensinos do Cristo. Bom, meus queridos amigos e amigas, esta foi a nossa reflexão de hoje sobre o último trecho desta parábola. Traz um grande ensino para nós e lembremos que esse processo de cultivo, de tornar a terra fértil, é um processo ainda desafiador para todos nós. Demanda muito esforço, muito suor e muito trabalho. O processo de iluminação interior, ele é um processo que demanda muito serviço íntimo. Então, ele ocorre em etapas, em muitas vidas, e o importante é a gente sempre se manter dia após dia fazendo pouco a pouco. Porque dessa forma a gente já vai se tornando um pouquinho melhor. A terra vai estar cada dia ali um pouquinho mais fértil. Bom, meus queridos amigos e amigas, espero que da melhor forma possível eu possa ter compartilhado um pouquinho aqui, um ponto de vista sobre essa grande parábola do Cristo. Convido a todos para estarmos aqui amanhã, para a gente realizar mais um Evangelho diário, esse momento que é o momento que a gente vem cuidar da nossa alma. Lembremos que essa foi uma mensagem do nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Desejamos a todos um excelente dia, com a paz de Jesus em nosso coração e que possamos levar o ensinamento de hoje na nossa alma, que possamos cultivá-lo na nossa alma. Fiquem em paz e que assim seja.